Bom dia a todos. Eu sou o Francisco, junto com o Júlio, nós coordenamos o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e essa é a primeira apresentação desse nosso ciclo de reuniões clínicas semanais, que nós vamos ter um programa aí ao longo de todo o ano. Tradicionalmente, o Departamento de Ginecologia, ou quem está coordenando o departamento, nessa primeira apresentação, ou nessa primeira aula, faz uma apresentação do departamento para as pessoas novas que estão chegando. A nossa gestão começou em maio de 2019, então, efetivamente, essa é a primeira vez que eu apresento o nosso departamento para as pessoas novas, mas, na verdade, eu vou estar apresentando para todos, porque mesmo os que já estão aqui, como nós começamos em março, quando foi a apresentação, não éramos nós ainda. Então, na verdade, essa é uma apresentação para todos. Eu resolvi fazer um pouquinho diferente do que a gente tem feito nos outros anos. Ao invés de apresentar um por um, nós vamos ter oportunidade, aí, ao longo do período que todos vão ficar por aqui, de nos conhecermos com detalhe, tá? Então, hoje eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre o conjunto do departamento. Então, não vou ficar apresentando pessoas, mas eu vou apresentar para vocês o conjunto do nosso departamento. Eu vou falar um pouquinho sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos e como nós fazemos. Obviamente que isso é uma visão minha de todo, e eventualmente outras pessoas podem ter uma interpretação até um pouco diferente. Mas então é isso que eu gostaria de comentar com vocês aí nessa primeira meia hora dessa apresentação. E aí a gente tem mais um tempinho aí, uns 15 minutos para aqueles que puderem ficar, para que as pessoas possam comentar, tirar dúvidas e conversar sobre essas questões. Bom, o nosso departamento, ele completa esse ano 64 anos, então já é um departamento senhor, né? Nós fomos fundados, então, em 1956, e a nossa fundação, o início das atividades desse departamento, ela se deveu, né, ao início da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que foi criada em 1951 e começou a trabalhar ou funcionar efetivamente em 1953. E a Faculdade de Medicina, ela foi fundada também no contexto da fundação da Universidade de São Paulo, que data aí de 1934. A Universidade de São Paulo, ela foi fundada com uma ideia de formar, né, as pessoas que liderariam a construção de uma nação, na verdade. Era essa a ideia da fundação da Universidade de São Paulo, que em 1934 nós tínhamos um país assim bastante jovem, principalmente em termos de república, um país que tinha menos de 30 anos, menos de 50 anos. Nesse contexto de formação de excelência de pessoas que liderariam a construção de uma nação, né, em 1951 houve uma decisão de interiorizar a formação de médicos. Nós tínhamos a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em São Paulo, e houve a iniciativa então de se interiorizar a formação dos médicos em Ribeirão Preto, por uma questão de localização, por uma questão das lideranças locais, por uma questão da dinâmica da cidade na época, foi escolhido como sede de fundação da Faculdade de Medicina. Foi um evento mesmo para a cidade, e isso se cercava de uma grande expectativa. Era um projeto bastante inovador, quando foi proposto, diferente dos outros cursos de formação de medicina, e é nesse contexto que o nosso departamento foi criado, né? Assentado sobre alguns princípios que motivaram tanto a criação da Universidade de São Paulo quanto a criação da Faculdade de Medicina. A partir daí tem alguns marcos históricos que eu acho que vale a pena a gente lembrar. O nosso departamento, como o professor Felipe mesmo, às vezes não está aqui, comenta, foi o primeiro departamento a formar um residente nesse contexto, né? Nosso primeiro residente foi também um professor da faculdade e do nosso departamento já aposentado, o professor Sérgio Biguetti, foi o primeiro residente do Hospital das Clínicas, né, no nosso departamento. Então, nós começamos nossa residência, ela data de 1960. E
Em 1962 foram institucionalizados os primeiros serviços clínicos. É óbvio, desde a criação do departamento, o departamento foi criado num contexto de atenção às pessoas. Então já existiam serviços, mas os primeiros serviços começaram a existir formalmente em 1962. Em 1964 criou-se um laboratório de pesquisa no departamento, então, assim, muito precoce na sua criação, e nós tivemos também, a partir de 1971, o primeiro programa de pós-graduação em ginecologia e obstetrícia do Brasil. Então, é um departamento que foi criado e teve a sua base formada aí nos primeiros 15 anos da sua existência, e a partir daí, as pessoas que vêm chegando e que vêm construindo o que nós temos hoje e o que nós temos hoje para entregar para vocês e o que vocês vão receber. Então, esses são os marcos históricos do nosso departamento, e sobre esses marcos históricos se acessam a maioria dos valores que nós vamos discutir um pouco hoje. Bom, o primeiro ponto é assim, pensando nessa apresentação, a quem nós servimos? Por que nós estamos aqui? Né? A quem nós servimos? Qual é a nossa função básica? Me parece essencial colocar isso. Nós servimos as mulheres, tá? Em todas as etapas da vida. Isso é o que nós fazemos. Tá? Essas são as pessoas a quem esse departamento se dedica. Né? O que nós fazemos? Nós fazemos muita coisa. Né? Nós fazemos desde prevenção, diagnóstico, tratamento e segmento dessas pessoas, tá? De forma ampla, de forma integrada e de forma ou interdisciplinar. Então, nós fazemos tudo que as mulheres precisam, nós fazemos. Bom, mas isso muita gente faz, né? Muitos lugares fazem. O que nos torna diferente dos outros? O que nosso departamento, faz diferente de outros lugares que fazem a mesma coisa? Que seguem mulheres, que atendem mulheres, fazem prevenção, diagnóstico, tratamento e segmento. O que nos torna especial? O que nos torna especial, na minha visão, é que, além de fazer isso, a gente treina as futuras gerações de profissionais que irão continuar fazendo isso que nós fazemos, e a gente desenvolve os conhecimentos necessários para avançar nesse processo. Tá? Então, nós não fazemos simplesmente atenção à saúde das pessoas. Nós formamos as pessoas, vocês, tá? Para continuarem fazendo isso, e nós geramos os conhecimentos necessários para que isso seja cada vez melhor. E o que nos permite fazer isso? Por que nós conseguimos? Por que desde 1960, quando nós fomos criados, nós conseguimos fazer isso? O que tem levado ao sucesso? Qual é o principal fator que leva ao sucesso dessa missão que a gente tem desenvolvido? A minha visão, o que leva a esse sucesso e o que nos possibilita fazer isso é um complexo acadêmico do qual a gente faz parte. Começa lá com a fundação da Universidade de São Paulo, passa pela fundação da Faculdade de Medicina e por um desenvolvimento de um complexo acadêmico no qual nós estamos envolvidos. Esse complexo acadêmico, ele é centralizado aqui por duas instituições. Pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Tem aquele prédio bonito ali embaixo, um prédio bonito mesmo. Quem não conhece, eu recomendo que dê uma passadinha lá. Tem muita história, tem muita coisa legal para ser vista. E pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é esse prédio aqui onde nós estamos, mas o hospital é muito mais do que um prédio, que está em funcionamento no formato que é desde 1978. Esse complexo, ele é um complexo grande, ele é um complexo amplo, ele permite a ação em todos esses pontos que eu coloquei para vocês: prevenção, diagnóstico, tratamento, segmento multidisciplinar de mulheres, e nós atuamos em alguns pontos específicos desse complexo que vocês vão conhecer. Nós atuamos na unidade de emergência. Eu coloquei ela aqui em primeiro porque eu queria ressaltar com a unidade de emergência uma outra relação muito importante que o nosso departamento tem, histórica, e que tem muito mais a ver com a cidade do que com a universidade em si, que
quem construiu esse hospital, e na verdade ele foi construído inicialmente para ser uma maternidade. Esse hospital foi construído pela Fundação Maternidade Sinhá Junqueira, tá? Para ser a primeira maternidade para atenção de mulheres, na época se chamavam mulheres pobres, mas atendimento público de mulheres na cidade de Ribeirão Preto. E depois veio a se tornar o primeiro hospital-escola da Faculdade de Medicina. A Fundação Maternidade Sinhá Junqueira sempre teve uma relação muito próxima com o nosso departamento, porque parte da missão dessa fundação é muito semelhante à nossa, é atender as mulheres em todas as suas necessidades. A nossa relação com essa fundação é uma relação que vai além, tá? Essa fundação também foi a fundação que construiu a Mater, né? Hoje o Centro de Referência em Saúde da Mulher, que teve a mesma evolução histórica que a unidade de emergência. A fundação construiu, e num processo de moderado tempo, longo tempo, começou interagindo com a Faculdade de Medicina, doou o hospital para o estado de São Paulo, que passou a ser cenário de atuação. Os dois hospitais têm o mesmo tipo de história em relação com a Fundação Maternidade Sinhá Junqueira. Nós temos também o Centro Comunitário de Vila Lobato, que é coordenado pelo Homero, que historicamente também tem uma relação muito forte com o nosso departamento, porque o nosso departamento foi o primeiro departamento da instituição a sair dos muros, né, e ir até a comunidade, né. Nós temos também o primeiro programa de atenção primária da instituição, que precede, tá, o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, e, de certa forma, é uma unidade que serve como modelo para o Sistema Único de Saúde. Nós atuamos também no outro hospital, que é o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, e nós atuamos também no Centro de Saúde Escola da Rua Cuiabá. Nesse complexo acadêmico, nós temos condição de atender as pessoas, executando nossa missão principal, de ensinar as futuras gerações, tá, e de desenvolvermos nossa pesquisa acadêmica. Nesses cenários, a gente busca inspiração para as nossas questões científicas, a gente busca os sujeitos de pesquisa para os nossos trabalhos científicos, tá, e nós fazemos toda a parte de ensino. E, detalhando um pouco mais do que nós fazemos, na mesma estrutura que eu mostrei para vocês antes, eu queria destacar alguns pontos. Então, nós realizamos prevenção, diagnóstico, tratamento e segmento de mulheres em suas necessidades de saúde, mas nós pretendemos realizar isso com excelência. Tá? Nós pretendemos realizar isso sempre com excelência. Nós pretendemos formar as futuras gerações de profissionais e produzir novos conhecimentos voltado para a melhoria continuada, tá, da atenção à saúde dessas pessoas. E nós pretendemos ou valorizamos a realização de tudo isso de forma integrada com as diversas instâncias do complexo acadêmico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pelo Hospital das Clínicas. Isso faz com que a gente tenha a obrigação de contribuir para a sua manutenção e para o seu contínuo desenvolvimento desse complexo. Tá? Então, é a missão de todos nós, trabalhar em favor dessas instituições. Por quê? Porque elas são a base de todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui, que nós pretendemos que continue sendo desenvolvido para sempre. Ok. Para que a gente atue, ou para que a gente consiga realizar isso que nós pretendemos, nós dependemos ou de vários atores, ou de várias situações, condições. Nós dependemos de pessoas, nós dependemos do sistema de saúde. Vou seguir esse fluxo mais ou menos aqui pela direita, depois a gente volta. Então, nosso trabalho, ele é, de certa forma, todo estruturado em cima da questão da atenção à saúde das pessoas. Esse é o eixo principal de desenvolvimento do nosso trabalho, e isso está colocado, por exemplo, no projeto acadêmico do nosso departamento. O eixo central de toda a nossa atuação é a atenção à saúde das pessoas. Nós procuramos fazer isso e incentivamos que todos façam isso com base em evidências. Tá?
com base em evidências, através de protocolos de atuação e de linhas de cuidado. Mas não só protocolos ou evidências que a gente olha e lê nos livros, mas protocolos, evidências que a gente constrói dentro do nosso departamento. Para que isso aconteça, nós dependemos dos recursos humanos, e aqui eu tenho uma visão de que todas as pessoas envolvidas nesse processo têm importância, e não tem um mais importante do que o outro. Os professores do nosso departamento, os médicos assistentes do nosso departamento, que são professores também, os nossos residentes, os nossos pós-graduandos, os nossos estudantes de internato, os nossos estudantes de quarto ano, os nossos funcionários administrativos, os nossos funcionários, os nossos servidores da área assistencial, todos têm importância, cada um no seu grau de responsabilidade. Então, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, mas nós pretendemos valorizar a todos na construção desse processo. Um outro ponto essencial é a questão do ensino. Tá? Todos estamos aqui para aprender e ensinar. Todas as pessoas estão aqui para aprender e ensinar. Então, quem ensina? Todos ensinam. Quem aprende? Todos aprendem. Tá? Quando eu discuto um caso com um residente no ambulatório, ele aprende comigo e eu aprendo com ele. Quando o doutorando discute um caso com o R1 no centro obstétrico, ele aprende com o R1 aprende com ele. O quarto ano, a mesma coisa. Então, por que isso é importante? Todos nós temos a obrigação de ensinar as pessoas e de permitir que as pessoas aprendam. Então, nesse departamento, a gente compartilha o que a gente sabe. A gente não leva para a gente não guarda para a gente. Uma coisa nova que a gente aprende, a gente não esconde do colega. A gente compartilha. E a gente facilita o aprendizado. Quando você está como R1 na Vila Lobato e tem lá um menino do quarto ano que está começando, você ajuda ele a fazer o exame ginecológico. Você ajuda ele a colher um Papa Nicolau. Tá? Então, nesse departamento nós fazemos assim. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Quem sabe mais, ensina mais, mas todos aprendem. Tá? Não tem nenhum de nós que não aprende. Bom, para que a gente consiga andar com essa questão, tá? Nós dependemos dessa infraestrutura que eu disse para vocês. E, assim, quem constrói essa infraestrutura? Bom, o dinheiro principal da construção dessa infraestrutura vem de todas as pessoas do Estado de São Paulo, através do ICMS, que é o imposto mais democrático que tem, todo mundo paga. Porque tudo que você compra tem esse imposto embutido. Mas quem que cuida? Todos nós cuidamos. Todos. Tá? Então, quando você vem, você tem uma aula aqui, você sai, você apaga a luz. Se todo mundo sai e deixou a luz acesa, você está aqui? Não, você apaga, se desliga. Você vem aqui e arruma a cadeira, né? Porque se você não arruma a cadeira, você deixa ela desse jeito. Alguém passa aqui, esbarra, quebra, tá? É mais dinheiro que precisa ser colocado. Então, quem cuida? Todos nós cuidamos. Tá certo em tudo. Quando você está numa videoendoscopia, você está instrumentando, você não deixa a agulha cair de ponta, que ninguém mais vai conseguir usar. Você não deixa a ótica lá de um jeito, que ela vai escorregar e vai quebrar. Tá? E todos precisamos cuidar. E ter isso como um valor. Ok? Bom, para que a gente consiga fazer isso, tá? E avaliar essas questões, nós temos um sistema de informação. Aqui vai além. Assim, eu valorizo muito a questão de registrar tudo que a gente faz. Tá? Tudo que você faz, você registra. Atender uma paciente, você escreve com detalhe. Isso é importante para você, é importante para a paciente, que vai ser atendida depois. Mas é importante também que a gente converse sobre essas coisas com as pessoas. Sobre esses valores do departamento, para que as pessoas conheçam isso. Isso é parte do sistema de informação. Uma das coisas que mais faz com que as ideias não se frutifiquem é as pessoas envolvidas não saberem por que elas estão fazendo as coisas. Então a gente precisa conversar. Por isso eu preciso gastar um tempinho dessa primeira aula dizendo para vocês como a gente pensa. Tá? Porque todos precisam saber. Tá? E é parte
missão de cada um de nós fazer isso também. A questão dos recursos financeiros, como eu disse para vocês, muito disso vem do imposto, mas todos nós podemos contribuir também. Aquele aluno de graduação que pede uma bolsa de IC para a FAPESP, um pouquinho vai para a instituição. Aquele professor que pede um financiamento para a FAEPA aqui, para comprar um computador, aquilo vai para a instituição. Tá? Então, quem busca recursos financeiros? Todos nós. Tendo uma oportunidade, é uma coisa que beneficia a pessoa e que beneficia o todo. Então, todos nós fazemos tudo. Todos nós fazemos tudo. E como que eu acredito que seja a melhor forma de fazer isso? Tá? A melhor forma de se fazer isso é que a gente se planeje para fazer. Tá? E o Júlio e eu, nós temos tentado fazer isso no departamento, nós temos tentado forçar mesmo. Tá? De uma gestão que a gente chama de baixa responsabilidade, que toda hora nós estamos apagando incêndio, aparece um problema, a gente vai lá e resolve, aparece outro, vai lá e resolve, uma pessoa circulando onde não pode, a gente resolve, uma coisinha no banheiro a gente resolve. Bom, isso aqui não leva muito a lugar nenhum. Tá? Nós estamos tentando fazer com que a gente discuta as coisas com as pessoas, que a gente trace planos, que a gente negocie e que a partir do momento que a gente estabeleça metas, todos se empenhem em cumprir. Nós acreditamos que a gestão deva ser feita dessa forma e é assim que a gente tenta conduzir o departamento. E isso pode ser feito assim também, eu posso dizer, chegar aqui e falar assim, ó, todo mundo fecha a cadeira a hora que sair. Tá? Ou tá, eu posso dizer para vocês, olha, cada um tem a sua responsabilidade. Nós também tentamos, tá, forçar em direção a uma gestão mais autoritária para uma gestão mais colegiada. Uma gestão colegiada é aquela onde todos podem ter voz, tá? Mas que a fala e a voz de cada um é proporcional ao grau de autonomia e de responsabilidade que a pessoa assume. Talvez isso seja um pouquinho difícil de entender assim, mas é basicamente assim. Vou me esforçar para propor coisas, mas coisas que eu esteja com vontade de trabalhar nelas. Não chegar assim e falar assim, ó, Francisco, você precisa trocar esse ar-condicionado. Bom, tudo bem, às vezes precisa, mas assim, olha, vamos trocar o ar-condicionado? Eu vi tal coisa, talvez a gente possa implementar aqui, e eu posso fazer isso. Tá? Ao invés da gente começar a ver tudo que está errado, a gente começa a ver sim o que está errado, mas trazer sugestões e, principalmente, trazer sugestões que a gente esteja disposto, tá, a atuar junto. Todos podem. Todos. Tá? Todas as sugestões são bem-vindas, de todos. A gente não tem a pretensão de saber tudo. Ok. Como que nós fazemos isso? O nosso departamento, ele é gerido por um conselho, baseado nas regras da Universidade de São Paulo, e o nosso conselho, ele tem autonomia para a criação de comissões, né? Nós estamos trabalhando aqui com 5 comissões, uma comissão de ensino, focada principalmente no ensino de graduação, uma comissão de residência médica para a residência de ginecologia e obstetrícia os 3 anos e para as especializações, tá? E uma comissão de pós-graduação e pesquisa. Eu acho que vocês podem ficar mais 5 minutos. E uma comissão de pós-graduação e pesquisa ligada aos orientadores, uma comissão de assistência que junta os setores assistenciais todos e uma comissão de orçamento e planejamento. Quando nós fazemos alguma ação mais importante, por exemplo, quando nós desenhamos a atuação especializada dos setores, ou quando nós começamos agora a trabalhar as linhas de cuidados integradas do departamento, nós olhamos para todas essas questões que eu apresentei para vocês. Isso traz para a gente, para todos os que estão aqui, algumas oportunidades muito grandes, tá? Baseadas no nosso complexo acadêmico e na qualificação do nosso RH, tá? E algumas oportunidades adicionais que eu entendo para o momento, são a chamada crise atual,
que nos leva a uma necessidade aí de racionalização dos recursos, mas isso abre uma oportunidade para que a gente avance em algumas questões que, eventualmente, numa situação de conforto, seria mais difícil a gente avançar, mesmo a gente sabendo da necessidade. Dessa forma, dando a minha meia hora lá, conforme eu tinha combinado, tá? Eu encerro minha apresentação mostrando a última conquista coletiva do nosso departamento, que foi entregar para a sociedade como um todo, para o país e para o mundo, por que não, 16 excelentes ginecologistas e obstetras, que eu tenho certeza, tá, que poderão dar uma grande contribuição, tanto do ponto de vista profissional, tá, quanto do ponto de vista pessoal para a sociedade, e foram formados nesse contexto que eu acabei de colocar para vocês. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês inicialmente como a cara do nosso departamento, e agora, aqueles que puderem ficar, nós temos uns minutinhos para discutir, aqueles que precisarem sair, estão à vontade. Muito obrigado.